Olá pessoal, meu nome é João Vitor e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tráfico internacional de crianças. Está previsto na Constituição o direito à liberdade e esse direito ele é um dos mais bem resguardados pela Constituição Federal, podendo ser rompido apenas por um processo legal com sanção penal prevista em lei. Mas mesmo assim, mesmo tendo esses dispositivos constitucionais, ainda ocorre o tráfico internacional de crianças para a exploração sexual com o objetivo de obter o lucro para esses criminosos, esses traficantes internacionais. A proteção legal a crianças e adolescentes ela pode ser encontrada na Constituição Federal, no seu artigo 227, que ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade direito à vida, à saúde, enfim, diversos direitos, inclusive a liberdade. Além desses direitos, eles são colocados a salvo toda forma de negligência que ocorrem através de exploração, violência, crueldade, opressão, enfim. Esse texto que nós temos agora na Constituição, ele foi inserido através de uma emenda constitucional em 2010. Antes disso, não estava explícito no dispositivo a prioridade absoluta dos direitos dos menores. A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, não só no artigo 227 da Constituição Federal, mas também no artigo 4º da Lei nº 8.069 de 1990 do ECA. Essa lei implica o dever do Estado de estabelecer tanto políticas, planos como programas para a primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando garantir o desenvolvimento integral delas. As disposições constitucionais que foram citadas são resultado de uma preocupação não só do Brasil, mas também uma preocupação internacional com a garantia da liberdade e incolumidade física de todo ser humano, tendo em vista a proteção de crianças e adolescentes que também estão resguardadas nas normativas internacionais de que o Brasil é signatário, né? Ou seja, tratados internacionais. A Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU é muito clara quando ela reconhece que o Estado deve impedir, não só impedir, mas também punir a prática de qualquer tipo de violência ou exploração contra a criança. A criança aqui deve ser compreendida como menores de 18 anos. De acordo com um relatório que a ONU lançou em 2014 sobre o tráfico de pessoas, foram identificadas mais de 150 vítimas. Dessas 150 vítimas, um terço delas eram crianças e adolescentes. Ainda de acordo com esse relatório, mais da metade das vítimas do tráfico internacional eram exploradas sexualmente e um outro percentual, 40% aproximadamente, eram destinados ao trabalho escravo e num percentual um pouco menor destinados à remoção de órgãos. Eu vou falar um pouco sobre duas jurisprudências. Na primeira jurisprudência, onde o réu foi absolvido, eu acredito que essa absolvição se deu muito pela Lei nº 11.344 de 2016, essa que revogou o artigo 231 do Código Penal. Nesse artigo estavam as figuras típicas de promover ou facilitar a entrada e saída de pessoas com finalidade de exercer prostituição. E foram regulamentadas a forma como o crime deve ser praticado, introduzindo elementares de grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. E essas situações, as quais foram removidas, né, tornaram a conduta atípica, não comprovando nos autos da atuação do ré ocorrer nenhum contexto de grave ameaça, violência ou coação, motivo pelo qual a absolvição foi mantida nesse caso. Já nessa segunda jurisprudência, onde foram mantidas as condenações principalmente pelo depoimento dos policiais envolvidos, ocorreu que criminosos administravam uma casa de prostituição onde haviam menores que eram aliciados justamente pela sua situação de vulnerabilidade. Essa mesma situação de vulnerabilidade que os obrigava a continuar nesse estado de exploração sexual. O tráfico de crianças e adolescentes será punido pelo Estado brasileiro quando houver todos os requisitos, com pena de 4 a 8 anos, podendo aumentar um terço até a metade em caso de incapazes e também quando forem levados para fora do país.